Tiago, muito bom dia a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz de conhecê-los, de poder compartilhar um pouco daquilo que nós temos aprendido da Palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Quando eu estava estudando na faculdade de filosofia, tive um professor de estética. E esse professor era, eu diria assim, um professor um tanto excêntrico. Ele tinha um jeito de dar aula, eu diria assim, diferente dos demais. Dava uma aula espetacular, dava uma aula como ninguém. Mas era doido, como qualquer professor de filosofia. E ele tinha uma mania que era a seguinte: na verdade isso era um combinado que ele fazia logo no primeiro dia. Ele dizia assim: pessoal, é o seguinte, a aula aqui começa às 19 horas. Eu vou chegar todos os dias aqui às 19 horas, porque este é meu compromisso. E vou dar para vocês 15 minutos para vocês atrasarem. São os 15 minutos que eu vou permitir que vocês atrasem. Isso é 19h15. Eu vou me levantar dessa cadeira, vou me dirigir até aquela porta, vou fechar aquela porta. Quando eu fechar aquela porta, ninguém entra, ninguém sai. Eu não quero ouvir nem pio. Cara, uma atenção aquela aula. Para abrir um pacote, sei lá, uma bala, a gente tinha que se contorcer. O cara jogava feio para você. E eu tinha um amigo, bom, na filosofia só tem doido, né? Ele também era muito doido. E um dia, depois de 5 minutos que o professor fechou a porta, e aquele silêncio sepulcral, silêncio total, todo mundo prestando atenção, o professor dava uma aula maravilhosa. Era doido, mas era bom. 5 minutos de aula, e de repente a maçaneta da porta. Quando fez aquele barulho, você, agora, hoje alguém morre aqui nessa sala. E chega esse meu amigo Rasta, doidão, entrou. Professor, perdão, eu cheguei aqui atrasado e fui bagunçando tudo, e passando por meio de todo mundo, e o professor só fez isso. Ele tinha um óculos assim, ele ficava olhando assim, e acompanhou ele, com um olhar bem sério, até o lugar onde ele estava sentando. Eu falei assim, só com aquela olhada do professor eu já ia embora. Mas ele teve a coragem de sentar, e o professor olhou para ele bem sério. Naquela hora eu pensei assim, agora acabou o mundo. Mas aquele professor respirou fundo e voltou a dar aula. Cara, você acredita que não deu 5 minutos? Esse meu amigo levanta a mão e diz assim: professor, eu sei que eu peguei o bonde andando, mas eu tenho uma Ele não conseguiu falar gunta. E quando ele falou naquela hora o professor bateu as 2 mãos na mesa assim: o que você pensa da sua vida, moleque? Você acha que a história da humanidade começou quando você entrou por aquela porta, seu infeliz? A vida é um bonde andando. Meus irmãos, quando ele disse isso, eu dei no meu coração uma vontade de falar isso para um monte de crente hoje. E eu vim fazer isso hoje aqui. Eu vim dizer para você que a vida é um bonde andando. Não começou sua vida com você. Não é você o começo da história. Você entra numa história. E a obrigação de saber em que parte da história nós estamos é tua, é nossa. Talvez você espere hoje, ou durante essa conferência, pensar sobre legado. Talvez o seu legado. E eu acho que vai ter muitos pregadores aqui que vão falar sobre isso, se já não falaram sobre isso. E é importante que a gente saiba o legado que a gente vai deixar. Mas hoje eu vim falar de outro legado. Um legado maior do que o seu legado. O legado é aquilo que uma pessoa entrega quando ela morre. E ela entrega esse legado como seu último desejo. Eu vim falar de um legado que não é o seu, mas é o legado de Cristo. E é a esse legado que todos nós estamos comprometidos.
é o último desejo de Cristo. É o legado de Cristo. É o legado que Ele nos deixou. Eu gosto de entender que esse legado é o legado do Evangelho. O Evangelho é o legado de Cristo. O Evangelho é aquilo que Deus nos entregou. O Evangelho é aquilo que morreu na cruz, sangrou. O Evangelho é aquilo que sangra, é aquilo que vive, mas é aquilo que morre, é aquilo que se entrega, é aquilo que entrega tudo. E entregar tudo para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Cristo é o Evangelho. Cristo entregou seu sangue. Cristo deu seu sangue. Cristo deu sua vida. Cristo deu tudo. Não deu uma parte. Um jovem muito rico chegou para Jesus e disse assim: Jesus, o que eu preciso fazer para ser feliz? Ou para herdar a vida eterna, que para mim é a mesma coisa. Então Jesus diz o seguinte: faz o seguinte, dá todos os seus bens, vem e me segue. Dá para os pobres e vem após mim. A Bíblia diz que naquela hora o rapaz ficou triste. Mas naquele texto de Marcos, a palavra de Deus não nos fala de apenas um jovem, mas de 2 jovens ricos. Nós não temos apenas um jovem, 2. Aliás, eu acho que uma pessoa de 30 e poucos anos de idade é muito jovem, não? Obrigado. Só que este jovem que está dizendo para o outro jovem muito rico, que é muito mais rico do que ele, que tem muito mais do que ele, e que está dizendo, o que eu preciso fazer para ser feliz, ele está dizendo, aquilo que ele fez. Abre mão, perde, entrega. O Evangelho é entrega, meus irmãos. O legado do Evangelho é o legado da entrega. Não é o legado do que você veio hoje pegar, mas do que você veio hoje entregar. Não o que você veio conquistar, mas o quanto hoje você está disposto a perder e a dar sua vida por Jesus. Esse texto que nós vamos ler, ele vai nos orientar sobre o legado de Jesus. Ele é um texto muito curioso, é um texto muito famoso. Ele começa com os seguintes versículos, 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele. Dele quem? De Jesus. E aproximavam-se de Jesus para fazer o quê? Para ouvi-lo. Em contrapartida, o versículo de número 2 diz, mas, e aí chega um outro grupo, os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Lucas nos apresenta um cenário muito curioso. O cenário de 2 grupos. Um primeiro grupo que é chamado de publicano e pecador. E aqui entenda-se publicano como sendo aquele que é considerado traidor da pátria, porque sendo judeu entrega para os romanos aqueles judeus que não estão pagando os impostos. É considerado um traidor. Ou pecador, não entenda você aqui apenas aquela comitiva de assassinos, homicidas, adúlteros, ladrões. Não, pecador aqui basta ser um samaritano, basta não ser um judeu, basta ser um pagão, basta ser uma pessoa que não pratica a religião judaica, basta não seguir a lei de Deus. Então chega essa comitiva, a Bíblia diz, e ela se aproxima de Jesus. Mas que coisa curiosa, Lucas diz que muitas pessoas se aproximam de Jesus, porque Jesus pode curar, porque Jesus pode libertar, mas esse grupo está aqui presente para dizer que não só pessoas se aproximavam de Jesus para pedir alguma coisa, mas se aproximavam de Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer. E então publicanos e pecadores se aproximam de Jesus, mas não para dizer algo, não para falar algo, não tem discurso, não tem voz, não tem palavra, só tem o silêncio.
que dá voz ao Senhor do universo, ao Rei do universo, o Rei que se fez homem, o Rei pastor. E então, o Rei está sentado à mesa com publicanos e pecadores. A cena é muito bonita, até a chegada dos fariseus e escribas. Imagine você que os fariseus e escribas são aqueles que da religião, do judaísmo do tempo de Jesus, representavam os conservadores. A gente não pode pensar o fariseu aqui como aquela pessoa, sei lá, um endemoniado. Tem gente que olha para o fariseu e diz assim, até fariseu virou xingamento. Quando você quer ofender alguém dentro da igreja, chama de fariseu, o cara se sente ofendido. Porque fariseu parece que em nosso meio se tornou uma coisa muito distante. Eu queria mostrar que o farisaísmo está muito próximo de nós, e ele inicialmente tem uma intenção muito boa. Ele quer preservar a doutrina, ele quer preservar a palavra de Deus, ele quer preservar as coisas de Deus, está preocupado com o universo à volta, está preocupado com pessoas que querem mudar muita coisa dentro da igreja, dentro do judaísmo. E então chega o fariseu e o escriba e se escandaliza. Há um escândalo entre os fariseus e escribas. E por que eles estão escandalizados? Vejam só vocês, eles estão escandalizados porque Jesus está comendo com publicanos e pecadores. E aí o contrário daqueles que se aproximam em silêncio para ouvir o que Jesus tem a dizer. Estes se aproximam para dizer algo. Neles não falta o silêncio, mas sobra discurso, sobra palavra. Há sempre o que dizer, há sempre o que falar, há sempre o que, de alguma forma, confrontar. E então, eles olhando para aquela cena de Jesus sentado com publicanos e pecadores, então eles dizem, este come com pecadores, este bebe com publicanos. Qual era o problema com tudo isso? Talvez você não entenda o porquê os fariseus e escribas reagiram dessa forma. Mas e se eu disser para você que um pai fariseu ensinava para o seu filhinho o seguinte: filhinho, chegar em casa, você vai lavar as mãos antes de comer. Mas não era porque aquilo que sua mãe, seu pai te ensinou, questão de higiene, é uma questão cerimonial, uma questão religiosa. Por quê? O menino perguntava, por quê, papai, por quê? Aí o papai dizia, o seguinte, menino, você sai, você vai brincar, você não sabe se você escorregou e colocou as mãos, apoiou as mãos no lugar onde um samaritanozinho tocou. Como o samaritanozinho é um pecador, filho, o pecado que estava no samaritanozinho vai passar para o chão. E agora vai passar para a sua mão. E como não tem talher, eles comem com as mãos, agora você vai pegar a comida. E aquele mal que estava no samaritanozinho, que passou para o chão, que passou para a sua mão, vai passar agora para a comida. E quando você comer, aquele mal que estava no samaritanozinho, que passou para o chão, que passou para a sua mão, que passou para a comida, agora vai para dentro de você. Imagina o judeu assim, né? Tá bom, papai, não vou comer. Aí quando o menino descansa, mas presta atenção, o menino toma um susto. Que foi, papai? A menina assim, se você estiver comendo um prato de comida, e o samaritanozinho passar correndo, e a sombra dele se projetar sobre o prato de comida, jogue fora. Porque senão você vai trazer toda a impureza para dentro de você. Agora dá para você entender o escândalo que Jesus provocou ali? Imagine que os fariseus e escribas estão vendo Jesus, dizendo assim, me passa esse pão aí. E aí o publicano, toma aqui, Jesus. Aí Jesus pega e come. Na hora o fariseu, Jesus comeu o pão dado por um publicano. Como assim? Por que Jesus fez isso? Então eles ficam irados com publicanos e pecadores? Não. Eles ficam irados com quem? Com Jesus. Quem é o objeto da crítica dos escribas e fariseus? Não são os publicanos e pecadores. Eles não estão criticando publicanos e pecadores. Eles não estão olhando para publicanos e pecadores e dizendo assim, olha como eles são pecadores. Eles estão preocupados com Jesus, com o que Jesus está fazendo. Então eles acusam Jesus de receber publicanos e pecadores e acham aquilo um grande absurdo. Meus irmãos, quem precisa de defesa? Publicanos e pecadores ou Jesus? Jesus. É Jesus que está sob acusação, não são os publicanos e fariseus e pecadores. Então o que nós vamos ver a seguir
É Jesus dizendo o motivo pelo qual ele recebe publicanos e pecadores, porque ele come e bebe com eles, porque a sua mesa está aberta para pecadores, porque a sua mesa sempre está disponível para pecadores, porque a sua mesa está sempre disponível para aquele que encontra na sua palavra tudo aquilo que precisa para viver. Jesus vai apresentar 3 argumentos. Quais são esses argumentos? São 3 parábolas. Olha rapidinho aí na sua Bíblia. Quais são essas parábolas? São 3. Qual é a primeira? Vocês não tomaram café da manhã, não? Qual é a primeira parábola? Muito bem, ovelha perdida. Qual é a segunda parábola? Dracma perdida. Qual é a terceira parábola? Então, filho pródigo. Então nós temos 3 parábolas. Quais são elas? Ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Correto? Certo? Resposta errada. Jesus nunca contou essas 3 parábolas. E agora o Tiago deve estar suando frio. Assim, que raio de pregador é esse que eu arrumei para trazer de manhã aqui? E vai dizer que Jesus não contou essas 3 parábolas? Que coisa mais esquisita. Deixa eu contar uma história para você. Um dia, quando eu estava no seminário, estudando no seminário, minha mãe é uma nordestina, crente. Ela é agostiniana e não sabe. Ela é crente. Crente daquelas fervorosas. E que se a gente deixasse, eu e minhas irmãs, se nós deixássemos a Bíblia no chão, o cinto de couro baiano comia. E comia mesmo. Então o que aconteceu? Teve um dia que eu deixei a Bíblia no chão. E quando ela viu a Bíblia, estava aberta nesta passagem. E nesta passagem, você está vendo aí os títulos, né? Eu peguei todos esses títulos daí e risquei todos eles. Aí quando minha mãe viu o texto bíblico ali, e ele riscado, esse menino, você entrou no seminário e agora você virou ateu, vem aqui, você vai apanhar. Eu falei, não, calma mãe, deixa eu explicar. Então agora eu vou contar para você como eu me livrei de uma surra. Como estudar a Bíblia pode fazer você se livrar de uma enrascada como essa. Então eu disse assim, mãe, presta atenção, antes de você tomar qualquer atitude precipitada, deixa eu te explicar por que eu risquei esses 3 textos daqui. Eu disse, mãe, no 7º século, a Bíblia não tinha capítulos, não tinha versículos, não tinha títulos. E era muito difícil de achar passagens bíblicas. Então a primeira coisa que foi feito é colocar títulos, colocar depois capítulos, depois colocar versículos. Isso facilita muito achar os textos bíblicos. Mas esses títulos, esses textos que estão ali em negrito, eles não estavam no original, eles não estavam lá, eles só estão ali, feitos por alguém para ajudar a gente a achar o texto. Alguns desses títulos são muito bons, eles estão certos. Outros, mãe, eles estão muito complicados e fazem a gente, inclusive, não perceber a profundidade de um texto. Eles não estão de todo errados, mas eles escondem preciosidade. Por exemplo, e aí eu pedi para ela olhar para mim. Veja, mãe. Por exemplo, contei mais ou menos para vocês o que eu acabei de contar dos versículos 1 e 2, e disse assim, veja como Jesus não contou nenhuma dessas parábolas, mãe. Ele disse assim, a senhora pode ler para mim o versículo de número 4? Vai, mãe, lê aí o versículo de número 4. Está lendo aí? Olha só como começa o versículo de número 4. Qual de vós possuindo sem... Pronto, chega. Não é a parábola da ovelha perdida. É a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas. Você corre agora os seus olhos para o versículo de número 8. De quem é a parábola? Vai, mãe, olha aí. Lê aí. De quem é essa parábola? O texto diz, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, olha aí, é a parábola da mulher que tinha 10 dracmas. Mãe, quais os olhos aí para o versículo de número 11? De quem é a parábola que Jesus está contando? E então ela leu. Disse mais,
Certo homem tinha 2 filhos. De quem é a parábola, mãe? É do pai que tinha 2 filhos. Poxa, filho, nunca vi isso. Como assim? Jesus nunca contou a história da ovelha, nunca contou a história da dracma, nunca contou a história do filho pródigo. Não, mãe, eles não são a personagem principal. A personagem principal é Cristo. O legado é do pastor, o legado é da mulher, o legado é do pai. Quem nos deixa um legado não é a ovelha, não é a dracma, e não são os 2 filhos perdidos, um dentro e o outro fora da casa do pai. O legado é do pastor, é da mulher e de um pai. Vamos observar o primeiro legado, o legado do pai, o legado do pastor. Observe que o versículo 3 é importante para a gente ler as próximas parábolas. Então contou-lhes. Contou-lhes para quem? Para quem Jesus está contando essas parábolas? Para os publicanos e pecadores? Não. Então imagine a cena, você precisa ter essa cena agora na sua cabeça. Imagine que aqui esteja uma mesa. E nessa mesa, não pense a mesa dos seus dias. A mesa em que as pessoas têm os seus pés escondidos debaixo dela. Pense que é a mesa contrária aos nossos dias. A mesa em que os pés ficam para fora. Só assim você entende porque que aquela mulher, aquela meretriz, entra na casa de Simão e ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Porque os pés de Jesus estavam fáceis para ela olhar e pegar. Não precisou ir para debaixo da mesa. Lembra aqueles filmes que você vê lá uma mesa bem rente ao chão, eles comendo uma fruta, assim, deitados, inclinados? Então, esse tipo de mesa. Imagine que Jesus está numa mesa assim, rodeado de publicanos e pecadores. E aí chega, bem na frente dessa mesa agora, fariseus e escribas estão olhando, dizendo assim: você come com publicanos e pecadores, que horror! Então imagine agora Jesus olhando para eles. Do lado de Jesus estão os publicanos e pecadores. Então Jesus agora vai contar 3 parábolas para fariseus e escribas. Jesus agora vai se dirigir para a sua igreja, quer dizer, para os fariseus e escribas. E vai dizer o seguinte: primeiro, qual de vós seria como um pastor que, possuindo 100 ovelhas, o que esse pastor faz? Não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Primeira observação importante. Veja como a gente tem que sempre ler a Bíblia, né? A Bíblia é sempre importante. Talvez, não sei vocês aqui, alguns são mais jovens, mas talvez aqueles que tenham mais tempo de igreja como eu, deviam em algum momento na vida cantar aquela música, ou ainda canta-se aquela música que diz: eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Não tem aprisco não, viu, irmão? O texto não fala de nenhum aprisco aqui. Aprisco é um lugar seguro, aprisco é um lugar onde você vai guardar lá as 99 são e salvo. Não, a Bíblia diz que Jesus deixou, o pastor deixou elas no campo. Deixou no campo, não é no aprisco. E a pergunta é, por quê? Porque ele tinha contado e percebeu que faltava uma. Esse pastor, ele é comprometido, não é com as 99, ele é comprometido com as 100. Então, quando ele conta e só tem 99, a lógica dele não é assim: uma se perdeu, deixa para lá, pelo menos eu estou com 99. Não, ele está aliançado às 100 ovelhas, e ele não vai arredar o pé enquanto não tiver as 100 ovelhas, aí sim no seu aprisco. Enquanto as 100 ovelhas não tiverem no aprisco, ele não vai voltar para o aprisco. Vai deixar as 99 no campo e vai atrás da que se perdeu até achar. E não é isso que acontece? A Bíblia diz que quando encontra, coloca sobre os ombros, mas ele coloca sobre os ombros triste, dizendo assim: que ovelha mais estúpida. Não, a Bíblia diz que ele coloca nos ombros cheio de alegria.
Se ele coloca ela nos ombros, é porque ela está cansada, ela está ferida, ela não está numa situação muito boa. Mas ele está feliz, porque apesar de ela não estar numa situação muito boa, ele a reaveu. Não foi ela que encontrou o pastor, mas foi o pastor que a encontrou. A ovelha, meus irmãos, é o bicho mais estúpido da face da terra. Acredita no que eu estou dizendo. Um cão tem mais memória do que uma ovelha. Um cãozinho, sabe o seu cãozinho? Lá no jardim ele vai enterrar um osso, e no dia seguinte ele vai lá e vai conseguir recuperar aquele osso que foi enterrado. Mas uma ovelha, passou de 100 metros, ela já não sabe onde ela está. A ovelha é um bicho doido, vai assim. Imagina essa cena estúpida. Quando a Bíblia fala do pastor que vai atrás da ovelha, o pastor tem sempre 2 instrumentos. Quais são eles? A vara e o cajado. O cajado é aquele momento em que o pastor vê que a ovelha está lá, né? Está presa. Aí o pastor vai lá e pega, recupera a ovelha, leva ela, aí diz assim, puxa vida, pega ela, põe no colo, pega as 2 patas atrás, pega a vara, e aí é o segundo instrumento. Pega a vara aí, dá-lhe na ovelhinha. Mas eu já disse para você, a ovelha é um bicho estúpido. No dia seguinte, para onde ela vai? O abismo está aqui. O abismo está aqui, para onde está indo a ovelha? Aí o pastor, laça a ovelha, tira ela do abismo, segunda vez, põe ela no colo, pega a vara e faz o quê? Dá uma vara na ovelha. Mas eu já falei para você, ela é estúpida. No 3º dia, para onde ela vai? Igual uma doida. Chega lá, o pastor pega, e essa 3ª vez é diferente. Dessa vez ele coloca ela no colo e você está olhando e você está dizendo assim, eu estou vendo a ovelha, eu estou vendo o pastor, mas eu não estou vendo nem a vara e nem o cajado. Aí é a hora que você vê o pastor pegar as 2 pernas traseiras da ovelha e fazer assim, quebra as 2 patas traseiras. Porque uma ovelha suicida. Se ele não fizer isso, aquela ovelha vai se matar. Ela é estúpida. E dessa forma, alguém poderia dizer assim, mas que pastor perverso. Vou dizer o que é um pastor perverso. Pastor perverso é aquele que diz assim, eu avisei uma, eu avisei 2. Para onde vai parar a ovelha na 3ª? Vai para o abismo. O pastor é aquele que vai cuidar da sua ovelha. Ele está comprometido com ela. Ele vai disciplinar a sua ovelha. Mas quando ele encontra, ele tem alegria. Porque ele ama essa ovelha estúpida. Olha que coisa. Ele ama a ovelha estúpida. E você sabe o que é mais curioso nesse texto? É que ele chega tão alegre em casa, versículo 6, reúne os amigos e vizinhos, e lhe diz, alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ele começa a dizer para todo mundo, vamos ficar felizes, porque a minha ovelha foi encontrada. Digo-vos no céu que haverá alegria por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Meus irmãos, no versículo 6 é muito sintomático. Ele diz, e chegando em casa, reúne os amigos e diz, alegrai-vos comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. O que ele está propondo aqui? Uma festa. Reúne os amigos, e ele vai celebrar o quê? O encontro dessa ovelha perdida. Gente, desde os tempos mais antigos, quando amigos se reúnem para celebrar, não pode faltar algumas coisas fundamentais. Música, comida e bebida. Imagine que Jesus está olhando para a cara dos fariseus e escribas e dizendo, então quando aquele pastor encontrou a sua ovelha perdida, ele então reúne os seus amigos, e traz os seus amigos e diz assim, venham meus amigos, venham sentar-se aqui à mesa comigo, venham celebrar porque a minha ovelha estava perdida e agora foi encontrada, venham celebrar comigo, vamos festejar, venham aqui, sentem-se aqui, vamos comer, vamos beber, porque a minha ovelha estava perdida e foi encontrada, ela se arrependeu e está aqui dentro de nós. Jesus conta a segunda parábola, e ela tem basicamente o mesmo enredo. Qual é o enredo? Você tem a personagem principal e você tem uma tensão entre 2 protagonistas. Então você tem, de um lado, o pastor,
você tem de um lado as 99 e do outro lado a ovelha perdida. Quem é o pastor? Jesus. Quem são as 99? Os fariseus e escribas. Quem é a ovelha perdida? Os publicanos e pecadores que estão sentados à mesa do lado de Jesus. A segunda parábola vai seguir exatamente o mesmo enredo. Temos uma mulher. Quem representa a mulher? Jesus. Quantas moedas essa mulher tem? 10 moedas. Ela conta as moedinhas. E aí o que falta? Uma moedinha. Imagine você com 10 moedinhas de R$1. Você vai contar suas 10 moedinhas de R$1 e descobre que está faltando R$1. E aí você fica desesperado por causa de R$1. Eu entendo que essa mulher é a mulher mais louca da Bíblia. Ela é a mulher mais louca da Bíblia. Eu vou dizer o porquê. Primeiro, ela tendo 10 moedinhas e perdendo uma delas, o que ela faz? Primeira coisa, ela acende a lâmpada, percebe que a casa está desordenada, começa a varrer a casa, começa a arrumar a casa, e assim como o pastor que foi atrás da ovelha até encontrá-la, ela vai buscar a sua moedinha até encontrá-la. O versículo de número 9 diz que quando ela encontra, tá certo? Ela reúne as amigas e vizinhas. Aí você vai ver porque ela é doida. Ela reúne a vizinhança toda, diz assim: gente, achei minha moedinha de R$1, venham aqui, vai gastar as 9 para dar festa. Ela fica tão feliz, que ela resolve reunir todas as pessoas que estão ali na sua vizinhança, para irem até a sua casa e celebrar com ela. Alegrai-vos comigo, porque achei a moedinha que eu havia perdido. Se a primeira parábola diz respeito ao fato do compromisso do pastor com as suas ovelhas, e ele está comprometido com aquela que se perde, a segunda parábola ela tem a ver com valor, meus irmãos. Jesus valoriza o que a gente não valoriza. Jesus dá festas por miseráveis, como eu e você. E é tão curioso, eu me lembro, quando a gente, muito tempo atrás, quando eu namorava a minha esposa, nos idos antes de casar, né, obviamente, sempre acontece uma coisa que é comum. Você está ali no jardim, ou está ali num parque, e de repente uma folha cai entre os dois. Pronto, aquilo ali vira um poema na hora. Aí eu lembro da minha esposa pegar: esse dia foi tão especial, vou colocar na minha Bíblia. Aí já viu aquela flor, fica dentro da Bíblia, a Bíblia fica grossa, dali a pouco fica fininha ali na Bíblia, certo? Depois de um longo tempo você casa, você tem filhos, e aí, em geral, principalmente quando são filhos homens, na verdade eles primeiramente são pagãos bárbaros, precisam ser educados, e eles são selvagens mesmo, né? Eles são desprovidos de sensibilidade estética, de tudo que você puder imaginar. Então você vai ver aquele menininho, depois de tantos e tantos anos, aquela flor ali na Bíblia, abrindo a Bíblia e dizendo assim: mamãe, que flor é essa? Ah, meu filho, ela olha assim, você vê o olhar fugidio, assim, indo para longe. Quando ela lembra e vai explicar para o menino, ah, que legal! Aí você vê aquela lágrima escorrendo nos olhos. Assim. Não adianta, não faça isso. Não adianta você dizer para sua esposa: ah, benzinho, era só uma florzinha. Se você quer manter a sua integridade física, nunca, absolutamente nunca, diga nada nesta hora. O silêncio te salvará, como salvou os publicanos e pecadores. Então imagine você que a gente tem possibilidade na nossa própria vida de valorizar coisas que a gente acha que não são valiosas, mas são valiosas, e outras pessoas podem simplesmente desprezar o que você acha extremamente valioso. Então Jesus está dizendo, no final dessa parábola, ele diz exatamente assim, olhando na cara da sua igreja, quer dizer, dos fariseus e escribas, ele está dizendo exatamente assim: eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí ele parte para a terceira e última parábola. A terceira e última parábola, ela é diferente das outras duas. Ela inicialmente parece ter o mesmo enredo. Vamos ver como funciona esse enredo?
Terceira parábola. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. Então até aqui parece que a gente tem a mesma estrutura. Assim como a gente tem o pastor que tinha 100 ovelhas, 99 de um lado e uma do outro. O pastor é Jesus, os 99 os fariseus e escribas, e a ovelha que se perdeu, os publicanos e pecadores. Assim como na segunda parábola, a dracma representa Jesus, as 9 que estão a salvo representa os fariseus e escribas, e a moedinha que foi perdida representa os publicanos e pecadores. Aqui nós teremos um pai e 2 filhos. O pai, obviamente, representa Jesus, e cada um dos filhos representa ou o grupo que está sentado à mesa, ouvindo o que Jesus tem a dizer, ou o grupo que está olhando para Jesus e criticando a Jesus, porque está sentado à mesa com publicanos e pecadores. Então Jesus vai arrematar o seu argumento. Ele vai dizer agora por que ele come com publicanos e pecadores. Ele vai dizer para ele por que é tão importante aquilo que ele está fazendo. Ele diz: certo homem tinha 2 filhos. A gente sabe que um era mais moço, porque o versículo diz: o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. E então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país. E este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu de compaixão e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também um melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, ponto. Até aí nós temos o mesmo enredo, o mesmíssimo enredo. Nós temos um pai que tinha 2 filhos, o filho mais moço é aquele que chega diante do pai e diz assim: pai, me dá parte da herança. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. O que isso significa? O que isso simboliza? Em primeiro lugar, imagine o seguinte: o primeiro filho, o filho mais moço, é aquele que, tendo, digamos assim, uma relação com o pai não muito, eu diria, agradável, né? Imagine você, o menino, para ele o pai não existisse, né? Ele está dizendo para o pai o seguinte: pai, me dá herança. Ele está dizendo: o senhor está morto já. São os nietzschianos, são os nihilistas dos nossos dias, são os que estão dizendo: Deus está morto. São aqueles que são capazes de pichar lá no muro de Berlim, né? Deus está morto, assinado Nietzsche. Mas não são capazes de ler o que picharam no muro de baixo: Nietzsche está morto, assinado Deus. Então estes dizem exatamente isso: Deus está morto. Não religiosos, que não se preocupam com as coisas de Deus, que não querem se envolver com as coisas de Deus. São estes que acham que o seu pai está morto. Eles não descobriram ainda que a morte não está do lado de lá, está do lado de cá. Quando eles pedem a herança do pai, é como se o pai estivesse morto. Mas não é o pai que está morto. Quem está morto é ele. Ele é que não percebeu que ele é um walking dead, um zumbi. Ele é que não percebeu que falta vida nele. Então o que ele quer? A herança. Me dá herança. E aí a gente fica escandalizado com o menino, né? Tá certo? Errado. Você não deveria se escandalizar com esse menino. Isso é absolutamente comum. Isso está diante dos nossos olhos todos os dias.
Olha para o seu lado direito, na sua universidade, na escola que você está estudando, na universidade que você está cursando o seu curso. Você vai ver um do seu lado direito, você vai ver o outro do seu lado esquerdo. Está lá morto, mortinho da Silva. Mas ele quer viver dos benefícios de tudo aquilo que Deus dá. Isso é absolutamente normal, isso não deveria te causar escândalo. O que você deveria se escandalizar hoje ao ler esse texto, não é com o filho, mas é com o pai. O pai que deve te escandalizar, o pai que deve te surpreender, é o pai que deve te assustar. E por que o pai deveria te assustar? Porque aquele pai poderia simplesmente dizer assim, se o pai dissesse assim, imagine o pai reagindo dessa forma: o quê? Você não tem vergonha na sua cara? Seu avô nos ensinou que tudo aquilo que a gente conquista é com sangue, suor e lágrimas. Parecendo o Churchill falando. Sangue, suor e lágrimas. E aí vem você pedir herança. Vá trabalhar, vá conquistar o seu dinheiro com o suor do seu trabalho. Você só vai ter essa grana depois que eu morrer, seu infeliz e ingrato. E muitos aqui de nós aplaudiríamos. É isso aí, pai. Boa, não dá mole para esse moleque não. Ou então a gente teria um outro tipo de pai, que também não nos escandalizaria, porque é bem comum. Esse outro tipo de pai que vai dizer assim: meu filho, não faz isso, você vai se estragar. Esse caminho que você está, sabe, esse caminho que você escolheu para seguir, não vai dar certo. Você não está vendo que se você for por aí, vai dar tudo errado. Papai vai dar essa herança, papai vai repartir essa herança, mas meu filho, pensa, não faz isso, você vai fazer a maior burrada da sua vida. Meus irmãos, esse pai que Jesus está contando, ele nos escandaliza porque ele não dá nem bronca, ele não reage, ele nem sermãozinho passa, não tem sermãozinho aqui. Quando o menino pede, sabe o que ele faz? Dá. Ele não fala, ele dá. A Bíblia tem um nome para isso: graça. Graça é aquilo que a gente não merece, ele nos dá. Graça é aquilo que te incomoda quando você vê um ímpio sendo abençoado do seu lado. E aí você fala: puxa vida, mas por que ele é abençoado e eu não? A gente não entende, mas é graça. A graça de Deus é aquilo que repousa sobre todos os seres humanos. E essa graça é uma graça comum, uma graça dada a todos os homens. Ela não salva todos os homens. Ela não é aquela graça salvadora, mas é aquela bênção de Deus como o sol que nasce sobre todos os homens e brilha sobre todas as cabeças da face da terra. É a dádiva de Deus que brilha sobre todos os homens da face da terra. E que brilha não só para aqueles que pertencem a Deus, mas brilha também para aqueles que não pertencem a Deus. E aquele menino, o que ele faz? Pega aquela herança do pai, gasta tudo de uma maneira dissoluta, prodigal, sabe, se acabando, se destruindo, porque é isso que a gente faz com a bênção de Deus, quando nós não estamos nem aí com Ele. Nós simplesmente queremos as suas bênçãos, e somos capazes de transformar a bênção, uma bênção que Deus nos dá, exatamente numa arma que nos mata, que nos destrói, que nos corrói. Nós transformamos aquilo que recebemos de Deus, a dádiva de Deus, com as nossas mãos sujas, na faca que fere nosso próprio peito. Nós temos as condições de fazer isso e fazemos isso todas as vezes. E nós usurpamos a bênção de Deus para o nosso próprio benefício. Mas a Bíblia diz que aquele menino foi até o fundo do poço, até o fundo do poço. E aí a segunda coisa importante que deve nos chamar a atenção, que não é tanto sobre o menino, mas é sobre o pai. Imagine você que todo judeu ensinava o seu filho os 10 mandamentos. Eles sabiam de cor os 10 mandamentos. Então quando aquele menino está lá comendo as comidas, que não eram para homens, mas eram para porcos, e ele estava lembrando dos dias na casa do pai, e que até um servo do seu pai tinha a comida do bom e do melhor, e ele estava ali naquela situação. A Bíblia diz que ele lembra da palavra de Deus, porque ele diz: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti não sou digno de ser chamado filho. Ele sabia que o mandamento era: honra a teu pai e tua mãe. E que quando ele estava desonrando o pai dele, ao pedir a parte que não lhe cabia naquele momento, que era herança, ele estava desonrando o pai. E ao desonrar o pai, ele não estava desonrando o pai, ele estava desonrando a Deus.
Os teus pecados podem ferir pessoas à sua volta, mas saiba de uma coisa: não só fere as pessoas à sua volta, mas afrontam a soberania de Deus, afrontam a grandeza de Deus. Todo pecado é uma maneira silenciosa de você dizer para Deus que Ele não é Senhor da sua vida, que você manda em você, que você faz as coisas tal como você quer, que você traça a sua linha, que você faz o seu percurso, você faz o seu caminho. Todo pecado é um questionamento da soberania de Deus. Toda vez que você peca, toda vez que você agride os outros à sua volta, pecando contra o Senhor, você ao mesmo tempo está dizendo em silêncio que Deus não é o Senhor da sua vida. O pecado é isso em nossa vida, uma proclamação de que Deus não é Senhor da nossa vida. Mas ele lembra da palavra que foi plantada no coração dele, então ele diz: vou voltar. Mas a história não é dele, meus irmãos. A história é do pai que tinha 2 filhos. E a Bíblia diz que quando o pai viu aquele menino, como aquele pastor que foi atrás da ovelha perdida, como aquela mulher que foi atrás da dracma perdida, aquele pai sai correndo em direção daquele menino, agarra ele pelo pescoço e faz o que aquele menino não espera, e escandaliza pela segunda vez. Pela segunda vez ele escandaliza. Sabe por quê? Quando ele olha para aquele menino, ele poderia muito bem dizer assim, um sermãozinho básico: eu falei para você, filho, você não podia ter feito isso. Olha como você está todo estragado, menino, em casa, deixa eu cuidar de você. Não tem sermão, não tem discurso, tem ato, tem ação, tem atitude. Leia a Bíblia e me ache apenas um versículo em que Jesus diga explicitamente: eu te amo, homem. Você não vai encontrar. Mas quem aqui duvidaria do amor de Jesus quando ele está lá naquela cruz sangrando? Jesus nunca disse eu te amo, homem, mas não cansou de gritar os seus atos na cruz, o seu amor por nós. Ele é o pai que vai ao encontro do filho perdido. Ele é o pastor que vai ao encontro da ovelha perdida. Ele vai ao encontro da dracma perdida. Porque eu e você não sabemos voltar para a casa do pai. Eu e você não sabemos voltar para Deus. Eu e você não sabemos encontrar a Deus. Você não sabe como encontrar a Deus. Não é você que encontra a Deus, é Deus quem te encontra. Spurgeon, que foi citado hoje aqui no Think Tank há poucos instantes, ele foi olhar um dia um prontuário dos membros da sua igreja e ele ficou surpreso. Ele sempre pedia que os membros da igreja dissessem como foi que eles tiveram a experiência de conversão. Então, quando eles estavam lendo daqueles testemunhos, ele diz assim: uau! A pergunta era assim: como você encontrou Jesus? E era uma frase muito simples: Pastor Spurgeon, não encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou. Ponto. Não é você que encontra Jesus, meus irmãos, é Jesus que vem ao nosso encontro. Se Ele se esconder, por mais que você tome um navio e singa em coração dos mares, por mais que você faça a sua cama no mais profundo abismo e suba aos píncaros das estrelas, se Ele se esconder de você, você jamais o encontrará. É Ele que vai ao teu encontro, não você que vai ao encontro dele. E se Ele te encontrou, é porque Ele em primeiro lugar quis, Ele desejou. A sua relação com Ele não é um fruto mecânico, é o fruto de uma vontade. Ele quer, e por isso Ele vai ao encontro do filho perdido, surpreende aquele menino, porque não há sermão nenhum, enche ele de beijo, levanta ele, ó, pode trazer roupa aqui, porque esse menino, ó, como esse menino chega doido. Ele não consegue entender como que é um Deus de graça. A gente não sabe o que é isso, meus irmãos. Aqui diz assim: oh, Pai, me trata como um dos seus servos. Você é louco. A gente não sabe o que é graça, meus irmãos. A graça, ela é uma coisa que a gente não consegue captar o tamanho da sua grandeza. A graça é aquilo que a gente olha e diz assim: como Deus poderia fazer isso por mim? A graça, ela lembra de onde Deus te tirou, meu irmão. A sua história com Deus não começou quando você levantou a sua mão pela primeira vez, ou quando você fez uma oração de entrega, ou quando você percebeu no seu coração que você tinha tido uma experiência maravilhosa do Espírito Santo confirmando em seu coração que você era filho de Deus. Não, meus irmãos. Sua história com Deus começa muito antes. Sua história começa lá no Éden.
Já está lá, a tua história cravada. Você já tem um pai ali. A tua história já está dada ali. Existe toda uma história, meus irmãos. Existe um legado divino deixado para todos nós desde o Éden até hoje. E Jesus veio até nós para dizer o seguinte: estou morrendo, estou entregando esse legado. E qual é o legado que Jesus entregou? O legado da graça. A gente é muito difícil de lidar, meus irmãos, porque a gente não entende a graça de Deus. Veja só, aquele menino então é recebido com tanto amor, com tanta graça pelo pai. E aí o pai faz o quê? O que a ovelha fez? A ovelha perdida, o pastor que estava atrás da ovelha perdida fez? Deu uma festa. O que a mulher fez quando encontrou a dracma perdida? Deu uma festa. O que o pai fez quando encontrou o menino perdido? Ó, bota lá esse churrasco para a sala na laje, hoje vai ter festa aqui, não vai ter jeito não, hoje pode fechar tudo, vai ter churrasco, vai ter carne da melhor qualidade, pode, porque meu filho estava perdido, ele voltou, estamos com ele em casa, pronto, é motivo de alegria. Ele não pergunta pelo que ele fez no passado, ele não quer saber o que ele fez de errado, ele simplesmente olha para ele e diz assim: você é meu, eu sabia, você sempre é meu, por isso eu entreguei a herança, por isso que eu entreguei tudo para você, porque qualquer caminho que você faça vai levar você de novo até mim, não tem jeito. Só que aí, meus irmãos, imagine nessa hora, é o final do nosso sermão aqui. Então está Jesus sentado à mesa, olhando para os fariseus e escribas e dizendo: este menino estava perdido e foi achado. E então Jesus, olhando na cara de cada um dos fariseus, diz assim: escuta, o menino que estava mais velho, que estava tão em silêncio nessa história, aparece do nada. E ele volta do campo, depois de 30 anos de trabalho numa igreja, quer dizer, do campo trabalhando para o pai. E ele chega então diante de um dos criados e diz assim: cara, que som é esse? Tinha música rolando, cheiro de churrasco, nossa, está rolando uma festa, tem música, o que aconteceu hoje? Então o criado diz assim, o criado não diz assim: olha, seu irmão, aquele sem vergonha, não, o criado diz: olha, teu pai. O que o papai fez? Sabe aquele seu irmão que fez tudo o que fez? Não acredito. Qual foi a desculpa dele agora? Não, ele chegou aí, seu pai deu um monte de beijo nele, botou um anel no dedo dele. Sabe aquela roupa que você queria? Deu tudo para ele. Tudo. O que ele fez isso? E está dando uma festa agora lá para ele. O menino fica tão revoltado que ele acha um absurdo dar uma festa para aquele menino. Então ele sai daquele lugar e vai para longe. Mas a história, como não é também do filho perdido mais moço, e nem tão pouco do filho perdido mais velho, mas é a história do pai, o grande desfecho de Lucas é mostrar para a gente. É assim como o pastor foi atrás da ovelha perdida, assim como a mulher foi atrás da dracma perdida, assim como o pai avista o menino mais moço, de longe, todo ferido, o pai também sente falta do filho mais velho dentro da festa. E agora, como o pastor que vai atrás da ovelha, como a mulher que vai atrás da dracma, ele vai atrás do filho mais velho, perdido dentro da sua casa. Então quando ele chega lá, ele diz assim: o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai disse: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. É como se aquele pai estivesse dizendo: meu filho, teu irmão voltou. E Jesus olhando para a cara dos fariseus, dizendo: ele voltou. E ele diz assim: como assim? Você é louco? Eu há tanto tempo te servindo aqui. Ele é um ímpio, ele fez o que fez, e agora chega aí, está sentado logo na janelinha. Olha aqui olha para mim, eu estou aqui te servindo há tanto tempo. Meu filho, eu não estou te entendendo. Teu irmão voltou, vamos celebrar com ele.
Esquece isso, ele está insistindo com o menino, vamos para a festa, vem, tem lugar nessa mesa para você também. Você também pode sentar-se aqui agora e comer junto conosco, vem meu filho. Mas o que ele diz? Ele diz exatamente assim: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. É o fariseu que cumpre as regras, que é tudo bonitinho, tudo certinho. E não há nada de errado com isso. Não há nada de errado em cumprir as regras. O problema é quando você cumpre as regras, mas não ama. Porque é como se o pai estivesse dizendo no final: mas filho, eu reparti a herança. Se você quisesse fazer o que o seu irmão fez, você poderia fazer. Se você não fez, é porque eu achava que você era feliz aqui na casa do pai. Você não é feliz aqui? Você não é feliz trabalhando comigo? Há algo mais que você precise do que está aqui? Mas filho, esquece. O importante é que teu irmão estava perdido. Ele está aqui. E sentasse aqui comigo? E sentasse aqui com o seu irmão? Meus irmãos, nessa hora, minha mãe estava chorando. E ela disse assim: filho, eu nunca pensei que esse texto pudesse dizer tanta coisa assim. Pois é, mãe, é isso que o texto está dizendo, por isso eu arrisquei. Ela disse: faz todo sentido. Filho, eu acho que eu sou esse irmão mais velho. Eu acho que eu tenho vivido uma vida de lei, de obrigação, de ordem. Eu não tenho vivido uma vida de graça. Eu tenho trabalhado para Deus me aceitar. Eu queria virar o jogo. Eu queria ter a certeza de que Ele me aceitou. Eu trabalhar como uma forma de como Ele um dia fez na cruz, nas minhas medidas, fazer o mesmo. Não para ser aceito porque Ele me aceitou, mas para poder dizer para Ele: obrigado, Senhor. Para obedecer, não obedecer para ter alguma coisa dEle, mas obedecer como uma forma de dizer: eu te amo, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Se você não tem uma história com Deus, você não tem legado. Se você não sabe de onde Jesus te tirou, você não tem o legado. O legado só é entregue para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e tiveram os seus pecados esquecidos, lançados no mar do esquecimento, e que pelo perdão dos seus pecados hoje caminham em direção a Deus, dizendo: Senhor, tudo que eu faço é para a tua glória, tudo que eu faço é para teu louvor. Eu quero que o teu nome seja engrandecido. Então, se eu trabalho e faço do bom e do melhor na minha empresa, se eu faço um trabalho na minha universidade do bom e do melhor, para que seja o melhor e com excelência, não é para que eu seja mais rico, não é para que eu seja mais poderoso, é uma forma de engrandecer o teu nome aqui e lá fora. É uma forma de dizer: veja, Jesus, o que o Senhor fez na minha vida não foi em vão. A tua morte na cruz, o teu sangue não foi desperdiçado. O teu sangue me lavou, e tudo que eu faço é para teu louvor, tudo que eu faço é para a tua glória, tudo que eu faço é para que o teu nome seja mais conhecido, para que esse amor tão sublime, tão verdadeiro, possa ser provado entre os homens. Eu não sei se há aqui, de um lado, fariseus e escribas, e do outro lado, publicanos e pecadores. O que eu sei é que Jesus está aqui. E onde Ele está, há uma mesa. E sempre essa mesa é um convite de Jesus para que a gente possa se sentar ao lado dEle. Jesus é o Rei, santo e sublime, que se senta à mesa com publicanos e pecadores.